Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com a hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar. Já começo te perguntando como é que foi o seu final de semana. Foi revigorante? Eu espero que sim, porque afinal de contas, a segunda-feira já bate a nossa porta nos convidando a colocar juntos o nosso corpo em movimento. Hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa, ou melhor, o nosso treino, é um convite à nossa autonomia, à nossa liberdade, a liberdade, é claro, dos nossos movimentos em qualquer fase da nossa vida. Você já parou para pensar na importância da nossa mobilidade, gente? Ela é responsável por a gente executar os movimentos mais simples, como sentar, levantar da cadeira, acordar, poder levantar da sua cama com tranquilidade, com autonomia, até os movimentos mais difíceis para quem pratica, por exemplo, natação, basquete, enfim, para quem investe em qualquer outra atividade que exija aí movimentos um pouco mais elaborados, é a mobilidade que te garante. E com o passar do tempo, obviamente, o nosso corpo ele vai dando alguns sinais. A nossa postura começa a modificar, aos poucos os nossos movimentos vão ficando um pouquinho mais lentos, as articulações vão ficando mais rígidas, obviamente porque ossos, músculos, articulações vão se envelhecendo, mas isso não precisa acontecer desta forma. Afinal de contas, através de movimentos, a gente consegue melhorar a qualidade do nosso corpo e garantir, é claro, autonomia para o nosso envelhecimento. Esse é o convite hoje, pessoal, do nosso Consulta ao Doutor Corpo em Movimento. Você lembrou de alguém a quem esse nosso treino hoje é importante, é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já compartilhe o nosso link, pois queremos chegar nessa pessoa que está agora neste exato momento sentadinho ali no sofá. Vem levantar junto com a gente, já se troca, coloca a roupa confortável, separa um espaço aí na sua casa. Enquanto você vai se organizando, eu também te convido, é claro, a você participar desse treino. Traz pra gente também a sua dúvida, o seu relato, a prova de que você está se exercitando junto com a gente. Basta enviar a sua imagem, a sua mensagem pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Este é o endereço para você participar da seguinte enquete. Diretor João Capellini, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, hoje é o programa que quem decide o final dele é você. Qual dessas características você sente que está ficando aí mais complicado com o passar dos anos? É o equilíbrio? É a agilidade? Ou é o alongamento que tem ficado aí cada vez mais difícil? Ao clicar em alguma dessas alternativas, vamos aprender exercícios que podem nos ajudar a lidar com essas condições, com essas dificuldades. Combinado? Vamos então, pessoal, conhecer a nossa convidada de hoje. Vamos juntos! Graziela Furtado, personal trainer, com 15 anos de experiência na educação física. Ela transformou a sua paixão pelo movimento em profissão. Ex-bailarina e filha de ex-jogador de futebol, viveu os extremos do corpo na adolescência. Olha que interessante, gente, do sobrepeso à anorexia, o que fortaleceu o seu propósito de promover saúde com equilíbrio. Especialista em mobilidade, área que abraçou ao perceber a perda de flexibilidade no próprio corpo, se dedica a ensinar como manter força, agilidade e bem-estar ao longo da vida. Enfrenta o desafio de desmistificar a ideia de que a atividade física precisa ser sofrida, mostrando que com propósito e com orientação, o exercício pode ser leve, pode ser prazeroso e também transformador. Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. A gente que agradece aqui Boa a sua tarde. presença. Obrigada, boa tarde, pessoal de casa. É um prazer estar aqui trazendo esse meu amor pela mobilidade, meu amor pelo movimento para vocês. Queria que você começasse compartilhando com a gente a importância da mobilidade. Eu expliquei aqui um pouquinho, mas óbvio que vamos ouvir uma profissional referência no assunto, que é de fato a mobilidade, porque ela é tão importante para a gente. Então, né, pessoal, o que é a mobilidade? A mobilidade, ela está relacionada muito mais às nossas articulações, diferente do alongamento que é tão falado, né? A mobilidade relacionada às articulações, ela começa a acontecer porque com o passar dos anos a gente vai tendo essas articulações cada vez mais rígidas. Então,
cada vez a gente utiliza menos, cada vez a gente está mais sentado, né? Os movimentos estão ficando mais restritos. Então, a importância de mobilidade é para a gente ter mais amplitude dos nossos movimentos, para ter uma maior liberdade de nos movimentarmos sem nos machucarmos e para termos também um maior rendimento nas nossas atividades. Então, quero praticar uma corrida, quero praticar uma caminhada, como que eu posso render melhor nesse exercício, nessa prática, né? A mobilidade vai ajudar nisso. E olha só, gente, tem muita gente aí que faz musculação, que faz corrida, que pratica exercício físico, mas ainda assim tem perdido a mobilidade, não é? Por que isso? Com certeza, Dani, porque com o ganho da musculatura, né, pessoal, a gente vai ficando cada vez mais travado. Então, vocês podem observar aquelas pessoas que são muito musculosas, a dificuldade que elas têm em se movimentar de forma mais livre e fluida. Então, é ótimo ganhar musculatura, sim, é super importante, mas também não podemos deixar de lado a manutenção da nossa mobilidade, porque senão os movimentos vão ficando cada vez mais rígidos e essa rigidez que acaba machucando e trazendo algumas lesões, né? Por falar em machucar, em trazer lesões, pelo que eu entendi, pessoal, a Grazi preparou pra gente uma aula aí que vai abordar diversos momentos. Então, a gente vai aprender exercícios que podem nos ajudar a evitar lesões, a nos preparar, é claro, para determinados esportes. Para determinadas modalidades, né? Caminhada, corrida, o que está tão em alta, né, pessoal? O pessoal do beach tênis, do tênis, né? Que tivemos jogo esse final de semana. Então, quais exercícios eu devo fazer antes de praticar essas mobilidades para ter um melhor rendimento, para evitar lesões e, consequentemente, ser tudo de forma mais agradável aí, né? E vamos ter também exercícios básicos para quem trabalha aí muito em home office, para quem trabalha em atividades bastante repetitivas, não é? Bastante repetitivas, né? E às vezes o fato de a gente ficar muito sentado na mesma posição, o home office trouxe muito essa realidade para as pessoas, né? Não existe mais aquele deslocar para ir até o banheiro, deslocar para ir tomar um café ou falar com o colega ao lado. Então, o excesso de ficar sempre na mesma postura também traz diversos riscos de lesão, de tudo mais. E a gente vai movimentar o corpo aí para vocês que trabalham muito sentados em casa. E num terceiro momento, sabe aquelas atividades comuns do dia a dia? Abaixar para pegar alguma coisa, sentar e levantar, enfim. Também teremos exercícios para ajudar-nos nestas condições. Sim, né? Porque como a gente comentou, né? Com o passar dos anos a gente vai perdendo essa habilidade de fazer as coisas de forma mais ágil. Então a gente vai também aprender alguns exercícios aí para resgatar esses movimentos que a gente tinha quando era bebê, quando a gente era criança, e que a gente vai perdendo com o passar dos anos. Eu vou fazer a pergunta que eu tenho certeza que você aí de casa deve estar se fazendo neste exato momento. A partir do instante que eu passo a investir, então, melhor na minha mobilidade, em quanto tempo que eu começo a resgatar o ganho de mobilidade, né? Resgatar essa mobilidade. Normalmente a gente fala em torno de 3 semanas, né? De 3 semanas a 1 mês com práticas constantes. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar, Dani, que a prática da mobilidade ela tem que ser feita de forma constante. Não adianta eu fazer hoje, segunda-feira, amanhã não fazer, quarta-feira me deu preguiça. Não, são 5, 10 minutos por dia que vão fazer toda a diferença lá no montante, né? Aquele famoso 1 quadradinho por dia que vai te trazer um benefício muito maior. Vamos juntos? Acho que agora a gente já deu um tempinho aí para você se organizar, colocar sua roupinha de guerra. Então agora que estamos prontos, vamos então iniciar de fato o nosso treino de segunda-feira. A partir de agora, Grazi, é contigo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar com umas atividades para o pessoal que pratica caminhada e que pratica corrida. Então, eu vou sair para caminhar ou cheguei no parque e vou correr. O que eu posso fazer para prevenir que eu não me machuque e que eu aqueça meu corpo de forma mais correta? Então, eu vou pedir que a Dani fique de frente para mim. Nós vamos começar com as mãos na cintura, Dani. Vamos elevar a nossa perna e vamos começar bem simples, fazendo círculos com o tornozelo. Bem amplo para um lado e agora para o outro. Já trabalha um pouco o equilíbrio também. Vamos fazendo círculos para ambos os lados. Vamos parando, vamos trocar de tornozelo. Então, círculos para fora. Não consegue ficar com a mão na cintura, pessoal? Pode abrir os braços para a lateral, certo?
Ou pode segurar numa cadeirinha ao lado. Inverte o sentido. Então, a gente está começando pelos pés, que são a base da caminhada e da corrida. Paramos devagarzinho, vamos afastar as nossas pernas. Vamos trazer a atenção agora para os nossos joelhos. Então, Dani, coloca a mão sobre os joelhos, aproxima teus joelhos, roda eles para fora e tenta juntar eles lá atrás. Fazer esse movimento de rotação externa dos joelhos. Lubrificando as nossas articulações, trazendo maior fluxo sanguíneo para essa região. E a gente inverte, Dani. Traz os joelhos para dentro, empurra para trás e volta. Isso, mantendo sempre o peito bem aberto, a coluna retinha. E a gente vai subir, pessoal. Vamos agora trazer a atenção para o nosso quadril. Então, vamos fechar os pés, Dani. Mão na cintura, eleva a perna. Pode abrir também. Abre para o lado, volta para frente e desce. William Amaral com a gente, Sobe hein, a pessoal? perna. Reconheceram? Abre, volta e desce. Respira. Abre, volta. Vamos trocar o lado? Transfere o peso para a perna de cá. Sobe, abre, sobe e desce. Sobe, abre, sobe. Só mais uma vez. Aí, ótimo. Ainda subindo um pouquinho. Como na corrida a gente tem que manter o tronco sempre elevado, né? O pessoal da corrida acaba curvando muito as costas, então afasta as pernas, coloca a mão na cintura, roda os ombros para trás, olha um pouquinho para cima, traz os ombros para frente, traz o queixo no peito, trazendo bastante essa mobilidade da região torácica do nosso corpo. E fecha. Inspira, abre, sopra o ar e fecha. Só mais uma vez. Inspira, abre, sopra o ar e fecha. Para finalizar essa parte, vamos para a parte dos ombros. Para não ficar com aquela tensão, então solta os braços, eleva os ombros, rotaciona. Eleva os ombros e rotaciona. Bem grandão. Lembrando que a mobilidade a gente tem que fazer sempre na maior amplitude, gente. Não adianta fazer movimento pequenininho, então grande. Busca o máximo do movimento. Vamos inverter, Dani. Puxa lá de trás e traz pra frente. De trás e traz pra frente, mais duas só. E só mais uma vez. Muito bem. Essa foi a mobilidade para a parte da caminhada e da corrida, pessoal. Então, tornozelo, joelho, quadril e a parte da coluna da parte superior. Então, estou pensando em sair da minha casa para praticar minha corridinha matinal, eu faço essa série de exercícios. Perfeito. Olha que maravilha. Muitos alunos não têm essa consciência, não é? Muitas pessoas não têm essa consciência. Então, muita gente, né? Eu vou correr. Coloca, sai do carro, vai correr. Só vai. O corpo nem está preparado, a tua articulação do tornozelo nem está quente ainda. Daí, às vezes, chega em casa, tô com dor no joelho, meu tornozelo sentiu. Não teve uma preparação correta, não teve aquele estímulo correto. Foi porque, infelizmente, a pessoa não se preparou. Não se preparou, não investiu. Exatamente, não Temos investiu. uma perguntinha aqui da nossa audiência, Simone de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Simone, seja muito bem-vinda ao seu treino. Boa tarde. A falta de movimento no corpo pode trazer dores nos ossos? Na verdade, a dor articular, ela é uma dor de osso, porque a articulação ela é composta de osso, além dos ligamentos e tendões. Então, às vezes, aquela falsa impressão de ser no osso é na articulação. Querendo ou não, é um osso, né, pessoal? Então, sim, a falta de movimento pode trazer dor na parte óssea, mas a gente está falando muito mais de uma dor articular do que no osso realmente em si, né? E aí é importante, é claro, todas as vezes você, Simone, ouvir o seu corpo, interpretar o seu corpo, mas também não ignorar que às vezes é só ele te dando algum sinal de que você não deve se movimentar. Mas não é bem assim, porque às vezes o movimento ajuda na dor, não é? Exatamente. Eu acho que assim, quando o corpo começa a apresentar sinais de dor, principalmente articular, a gente não deve utilizar aquele pensamento antigo de quanto mais parado, melhor. Pelo contrário, né? Muitos estudos já vêm mostrando que quanto mais movimento a gente traz para o nosso corpo,
mais fácil é de curar lesões, né? Essas dores diminuírem e a gente ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu falo que o movimento cura, né? O movimento cura. Simone, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente a sua dúvida e enriquecer, é claro, a nossa aula. Muito obrigada. Seguimos? Vamos lá? Seguindo, pessoal. Agora nós vamos então para questão de esportes com raquete, né? O pessoal do beach tênis, o pessoal do squash, o pessoal do tênis. O que eu faço antes de realizar essas atividades? Então vamos lá, Dani. Lembrando que essa parte de beach tênis e tênis, a gente utiliza muito a parte superior, né? Rotações do tronco e rotações do braço. Então a gente vai começar agora ao contrário, né? A corrida veio de baixo para cima, a gente vai começar de cima para baixo. Então eu vou pedir que tu traga as mãos sobre os ombros, Dani, e a gente vai começar trabalhando rotações dos ombros. Então, traz o cotovelo à frente, leva lá em cima e abre. Traz o cotovelo à frente. Isso, sempre com a intenção de lubrificar essas articulações, pessoal, deixando elas fluírem de forma mais fácil. Vamos inverter, Puxa lá de trás, traz pra frente, bem grandão. Bem enorme esse movimento, trabalhando no máximo da nossa amplitude. Mais uma vez, Dani. Muito bem. Nós vamos colocar o nosso pé na frente, o outro pé atrás. Vamos estender os nossos braços à frente e vamos rodar o braço de fora. Então, abre, olha lá para trás e retorna. Tentando torcer só a parte de cima. Tá. Tentando manter o quadril cada vez mais parado. Então, abre, olha lá para trás, Dani, e retorna. Pode fazer mais uma vez. Abre, olha lá para trás e retorna. Vamos trocar nossa perna? Troca a perna da frente, rodamos o outro lado. Abre, olha lá para trás e retorna. Abre, olha lá para trás e retorna só mais uma vez. Muito bem. Vamos parando. Agora a gente vai pegar o colchonete, você pode pegar uma almofada ou até se tá na quadra de beach tênis, pode fazer com o joelho na areia. Então a gente pega lá, Dani, pode colocar ele aqui no chão. E a gente vai trazer uma atenção muito importante que é para a nossa parte dos punhos, né? Então o pessoal do beach tênis usa muito essa quebra de punho, ou o pessoal do tênis também. Então a gente fica numa posição de 4 apoios, Dani, e a gente começa virando os nossos punhos para trás. E apenas na intenção de sentar o bumbum entre os calcanhares, a gente promove esse alongamento da nossa musculatura do antebraço. Nossa, alonga bastante, gente. Quem trabalha com bastante com digitação vai sofrer também, viu, pessoal? Segura só mais um pouquinho. Façam por aí. Retorna devagar, Dani. Volta as mãos ao normal. E a gente vai trabalhar agora a rotação do tronco. Então eu vou pedir que tu abra o teu braço e tu tente passar ele por dentro desse espaço até encostar a tua cabeça e o ombro lá no chão. Inspirando, abre o braço, olha lá pra cima. E solta o ar, faz a torção bem grandona, encostando cabeça e o ombro. Ótimo. Só mais uma vez desse lado. Inspira. Sopra o ar e torce. Paramos. Vamos fazer 3 vezes para o outro lado. Inspirou. Solta o ar e torce. Inspirou. Sopra o ar e torce. Só mais uma vez. Inspirou. Sopra o ar e torce. E vamos parando. Muito bem, Dani. Pode sentar o bumbum entre os calcanhares. Então, lembrando que para esse pessoal que trabalha mais, que vai praticar mais esportes com raquete, bastante movimentação de ombros, bastante torção da parte torácica para evitar que a gente tenha aquela famosa dor na coluna quando vai fazer uma torção. Até que pinça, né, o nervinho. É aquela travadinha que, ai meu Deus, o que aconteceu? Então, essas rotações evitam que isso aconteça com o passar do tempo. Tá. Então, pessoal das raquetes, esses 4 exercícios básicos no começo da atividade são fundamentais. Eu não deixaria nunca de fazer. E pós-atividade também é bom ou mais no início? Eu indicaria sempre mais no início, né? Tá. Se foi uma atividade muito extenuante, o alongamento pós vai trazer essa volta calma e vai trazer esse relaxamento, o que também é muito legal. Mas eu focaria bastante no início, pessoal, que é o que vai deixar o nosso corpo mais preparado e
com menos risco de lesões aí. Recebemos, pessoal, mais uma perguntinha da nossa audiência. Olá, boa tarde. Me chamo Carlos Daniel, sou de Codó, Maranhão. Quando começo a correr, eu sinto dor na coluna. O que fazer? Esse é um caso muito interessante, né, pessoal? Por que quando a gente corre, a gente sente muita dor na coluna? Claro que além da atividade da corrida ser um esporte de impacto, então esse impacto, se feito com muita constância, vai, né, trazer um certo peso na coluna, mas o maior e mais interessante é porque o nosso quadril está rígido. Então, um quadril rígido, a gente sobrecarrega as outras partes, então principalmente coluna e joelhos. Então, o que eu diria? É Carlos? Carlos Daniel. Eu diria para o Carlos, se tu sente muita dor na lombar, invista na tua mobilidade de quadril. Que a gente até pode passar um exercício, de repente, agora, para ensinar ele como aliviar um pouquinho dessas dores, mas invista na mobilidade de quadril. Vamos fazer, então, um exercício para o Carlos Daniel? E, Carlos, eu vou até te falar, quando eu comecei a correr, eu sentia muita dor nesse... Do quadril mesmo. Isso, mas chama de... Ai... No psoas. É o médio, como é que chama? Glúteo médio. Glúteo médio. Glúteo médio. Veio, fugiu e agora Sim. você me ajudou. Glúteo médio. Glúteo Sentia muita dor no glúteo médio. Aí depois de um tempo eu fui fazendo uns exercícios antes da corrida. Exato. E aí foi me ajudando. Principalmente o pessoal da corrida, além da mobilidade, existem inúmeros exercícios de reforço. E tu comentaste no glúteo médio, o glúteo médio é um dos músculos mais importantes para sustentar o nosso joelho, gente. Sim. Então, assim, a gente está falando sobre mobilidade, mas quem gosta mesmo de correr tem que focar no fortalecimento de glúteo médio, que é o que vai sustentar o nosso joelho estável aí. Então vamos de exercício? Vamos de exercício? Carlos? Vamos virar o nosso colchonete, Dani, de outra forma. Tá. De frente uma para outra. Vamos voltar para a nossa posição de 4 apoios. Então, para a mobilidade de quadril, pessoal, vamos trazer o pé direito à frente e volta. Parece um exercício super simples. Traz o pé esquerdo e volta. Agora evita mexer qualquer outra coisa a não ser essa perna. Isso, e volta. Outro lado. E volta. Só mais uma vez. E volta. E mais uma vez. Muito bem. Outro exercício que é muito legal também a gente trabalhar é o de alongamento com mobilidade. Então fica aquela mobilidade mais dinâmica que a gente fala. Posiciona o pé direito, Dani. Solta teu quadril para a lateral. Cuidado para não levantar o tornozelo. Muito importante, ó, pessoal, tornozelo totalmente no chão, calcanhar totalmente no chão, desculpa, para trabalhar exatamente a mobilidade do tornozelo, certo? Volta essa perna pro lugar, Dani, pisa outra, solta. Isso, e a gente vai fazendo isso de forma alternada. Solta, empurra, volta, troca. Solta, empurra, volta, troca, só mais uma vez. Solta, empurra. Volta, troca e a última. Solta, empurra e volta e troca. Então aqui a gente já aqueceu bem o nosso quadril, deu uma alongada na nossa musculatura e já vamos ajudar aí nosso corpo a sentir um pouquinho menos de peso na lombar na hora de correr. Perfeito. Carlos, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente sua dificuldade, que aí também todo mundo aprendeu aqui uma série de exercícios para ajudar nessa condição. Nessa condição, exatamente. Seguimos? Seguimos, pessoal. Agora vamos supor que eu estou fazendo academia, certo? Somos lá mulheres, homens que vão para academia todos os dias e eu vejo muito isso, Dani. Então, né, tô sempre em academia, pessoal, trabalho com isso e vejo as pessoas chegando na academia, largando suas coisas e vamos lá fazer peso, faz lá a perna e o corpo e as articulações. Vamos preparar elas de forma correta. Então, vamos fazer 2 exercícios que são fundamentais para fazer antes do treino de academia, tá? Academia pode ser um treino em casa também, que nem a gente faz aqui no programa, mas quem vai ao ginásio de academia, então vamos lá. Dani, afasta um pouquinho os teus joelhos, encaixa o teu quadril lá entre os pés, pode relaxar os pés nesse momento. Estica teus braços lá na frente e bem devagarzinho eu vou pedir que tu venha com o quadril à frente e desça ele até olhar lá para cima. Isso. Ó, pessoal, vou aproveitar que a Dani tá aqui na minha frente, eu vou fazer uma correção muito importante. Ela tá aqui, ó,
Imagina, gente, não tô... E a gente trabalha aqui. Então, empurra o chão, Dani. Isso. E agora retorna. Estica bem os braços lá atrás. Pode vir à frente de novo. Empurra o chão, abre o peito, olha lá pra cima. E retorna, estende bem os braços lá atrás. Terceira e última vez. Inspirando, vem à frente, quadril desce, o peito abre. E a gente retorna, alonga bem. Nesse exercício, pessoal, a gente está trabalhando a nossa mobilidade de coluna. Então, tanto nos exercícios de braço quanto nos exercícios de perna, a gente tem que ter essa mobilidade de coluna. Então, realizando ele ali de 5 a 10 vezes, a gente já vai estar com a nossa coluna mais preparada para os movimentos, certo? Outro exercício muito importante. Eu vou sentar de lado. Nós vamos encaixar bem o nosso bumbum aqui. Vamos virar as nossas palmas das mãos para trás. Vamos abrir bem o peito. Muito importante nesse exercício é não estar na posição confortável que normalmente a gente fica. Sempre com o peito aberto. E nós vamos fazer o famoso exercício 90-90. Soltando os dois joelhos para o mesmo lado. Para no meio, solta os dois joelhos para o outro lado. Para no meio, solta os dois joelhos para um lado. Para no meio, solta os dois joelhos para o outro lado. Para no meio. E agora eu vou trazer um desafio, tanto para ti de casa quanto para Dani. Dani, vou pedir que tu vire de frente para eles. Vem um pouquinho mais para a beiradinha do colchonete. Tá. Isso, afasta teus pés. Tá. E agora tenta fazer isso sem utilizar as mãos. Solta os dois joelhos para um lado. Volta, solta os dois joelhos para o outro lado. E volta. Solta os dois joelhos para um lado. Volta, solta os dois joelhos para o outro lado. Desafio, pessoal, realizado com sucesso. Com sucesso, vai. é. E você aí de casa? Vamos para um rápido intervalo. Toma aí a sua água, aproveita esse tempinho que já já a gente volta com mais exercícios para mobilidade. Tô te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta o Doutor está de volta daquele jeito que a gente assume às segundas-feiras, colocando, é claro, o nosso corpo em movimento juntos. Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho, gente, sobre o dia de hoje, dia 9 de junho, é o Dia Nacional da Imunização. Para lembrar, é claro, a todos sobre a importância da vacinação. E agora a gente vai ouvir o doutor Marcelo Neubauer, que é infectologista e vai contar para a gente o poder da vacinação na nossa sociedade. Hoje é Dia Mundial de Conscientização sobre Vacinação. Esse tema é extremamente importante, porque a aderência à vacina no mundo inteiro está sofrendo diminuição. Então a gente está tendo perda de cobertura vacinal para algumas doenças muito importantes. Várias dessas doenças, elas não têm tratamento, elas têm só a forma de prevenir, que é a vacina, como por exemplo a febre amarela, a chikungunya, o zika, a dengue, poliomielite. São todas doenças que a vacina é altamente preventiva, ela é altamente segura e que não existe um tratamento específico para a doença. Ou são doenças autolimitadas, ou são doenças que podem ser muito graves e até fatais. E infelizmente, principalmente por desinformação, as pessoas estão deixando de se vacinar. A gente precisa se lembrar que o sistema de vacinação brasileiro é dos melhores do mundo e é exemplo para muitos países, porque desde a década de 80 o Brasil consegue fazer campanhas de vacinação nacional e vacinar uma população infantil inteira num dia só, num país de dimensões continentais. Graças à vacina, nós erradicamos do mundo a varíola. Graças à vacina, o Brasil erradicou a poliomielite. Graças à vacina, a gente não tem casos de raiva humana há muito tempo. Nesse caso, principalmente vacina nos animais. Então é muito importante que a gente mantenha o nosso calendário vacinal em dia. Qualquer dúvida, procure o seu médico que ele poderá lhe orientar melhor. E
a gente aqui embarcando nessa para falar sobre a importância do poder da vacinação. Para você que chegou neste exato momento, nós estamos colocando o nosso corpo em movimento juntos em prol da nossa mobilidade, que é o maior investimento que a gente pode fazer com relação, pessoal, ao envelhecimento. E quem está, é claro, nos ajudando nesta jornada é ela, gente. Graziela Furtado, ela é personal trainer, especialista em mobilidade e também em movimento. Aproveita, é claro, para agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. O prazer é meu, Dani. Foi um imenso prazer estar aqui trazendo esse amor pela mobilidade para vocês. E antes da gente voltar aqui para o nosso treino, deixa eu trazer uma mensagem do nosso público. Oi, boa tarde. Me chamo Valdelice, sou de Goiás. A minha pergunta é com relação ao exercício aeróbico. É verdade que ele emagrece mesmo? E aí? Ai, né? Pergunta polêmica essa do exercício aeróbico. Sim, o exercício aeróbico vai te ajudar a emagrecer se e somente se associado à alimentação correta, né, pessoal? A gente sabe que o que emagrece é o déficit calórico, ou seja, consumir menos do que a gente gasta. Então, se eu faço uma atividade física aeróbica de 1 hora, mas eu como um mundo de coisas em outro momento, eu vou acabar empatando ou vou acabar consumindo mais do que eu gastei. Então, o exercício aeróbico não vai funcionar. Mas se eu fizer um exercício aeróbico, controlar a minha alimentação para ela ficar com o gasto ali um pouquinho abaixo, né? O consumo um pouquinho abaixo do que eu gastei, esse emagrecimento vai acontecer. Então, sim, ele funciona, mas depende do que tu vai colocar para dentro. Infelizmente não tem fórmula mágica, a gente tem sim que fechar a boca e investir, é claro, na prática de exercício físico. Para você que chegou neste exato momento, vamos chamar mais gente para malhar junto com a gente, para colocar o corpo em movimento junto com a gente. Então, se você lembrou de alguém que precisa, que está disponível esse horário da tarde aqui, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. É só compartilhar o nosso link de transmissão, super prático. Também te convido, é claro, a você participar, fazer que nem a Valdelice e mandar para a gente a sua dúvida pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete para ser respondida por você e ela está acontecendo aonde? Lá no Instagram, @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Qual dessas características você sente que está ficando mais complicado com o passar dos anos? O equilíbrio, a sua agilidade ou o seu alongamento? Clica na alternativa que nós iremos, é claro, aprender exercícios para melhorar esta condição do seu corpo. Combinado? Então, seguimos aqui? Seguimos aqui. Pessoal, agora a gente vai então para as atividades, né, para os exercícios de mobilidade, para quem trabalha muito de home office, trabalha em casa ou passa muitas horas no escritório, ou até, Dani, para esse pessoal que fica em casa assistindo TV, assistindo alguma coisa e fica muitas horas no sofá. Vamos fazer alguns exercícios aí para ajudar vocês a sentir menos dores e sentir menos daquele cansaço que dá. Então, a gente vai retirar o colchonete, Dani. Okay. Vamos voltar a deixar ele aqui do ladinho. Eu vou trabalhar com a cadeira de frente para o pessoal e tu vai trabalhar com a cadeira de frente para mim. Então, a gente vai fingir que está sentado, né? Estou sentada lá na minha mesa do escritório, estou sentada no meu sofá de casa. O que eu posso fazer para melhorar a minha mobilidade? Então, nós vamos colocar a mão sobre os joelhos e o primeiro de tudo a gente vai trazer a mobilidade de pescoço, né? Da região cervical, que é aquela famosa dorzinha aqui atrás do pescoço. Então, a gente vai trazer o nosso queixo ao peito e vai segurar um pouquinho, Dani, mantendo a coluna bem reta, esse é o mais importante. E agora a gente tomba a cabeça para trás e olha um pouquinho para cima. E agora a gente vai fazer de forma dinâmica. Traz o queixo ao peito, respira, leva a nuca lá atrás, olha para o céu. Traz o queixo ao peito e leva a nuca lá atrás. Só mais uma vez. Trazemos o queixo ao peito, levamos a nuca lá atrás. Vamos parar no centro, vamos cruzar o nosso braço atrás do corpo e vamos tombar o nosso pescoço para o lado contrário. Lembrando que se eu coloco o braço para baixo e para trás aqui, pessoal, eu promovo o alongamento do meu pescoço. Então não adianta ficar com o ombro para cima. Sempre com a intenção de empurrá-lo para baixo e a outra mão sobre o joelho. Vamos trocar de lado. Então, vamos trazer o outro braço atrás do corpo e vamos tombar o pescoço para o lado. Segura por alguns segundos, deixando essa musculatura relaxar e alongar.
Vamos voltando e agora vamos fazer um círculo para cada lado, Dani, sem pressa. Então, traz o queixo no peito, leva a orelha lá do lado, leva a nuca lá atrás, traz a orelha para o outro lado e vamos inverter o sentido. Vai para o outro lado, vai lá atrás, até chegar com o queixo ao peito. Voltamos a cabeça ao normal, então mobilizamos essa parte de cervical. Vamos para a parte do tronco. Entrelaçamos os dedos, vamos fazer a intenção de arquear bem a nossa coluna, jogando ela lá atrás, barriga para dentro, queixo ao peito. E agora cresce, Dani, olha lá para cima. Traz os braços bem estendidos ao lado da cabeça. E agora a gente movimenta, então faz a curvinha para frente. E cresce, empurra os braços lá para o teto. Mais uma vez. Faz a curvinha para frente e cresce, empurra lá para o teto. Volta os braços ao normal. Vamos agora trabalhar essa questão de torção, pessoal. Quem fica muito no computador acaba ficando, às vezes, com dor, principalmente na região torácica. Então, a gente vai colocar uma mão no joelho contrário, a outra mão pega no encosto lá da cadeira, Dani, e como se tu fosse espiar lá atrás. Força bem essa torção do tronco. Retorna, troca. A mão vai no joelho, a outra mão vai lá atrás e eu torço. Olho lá para trás. Mais uma vez para cada lado. Mão no joelho contrário, a outra mão no encosto, torce. Cresce o peitoral. Só mais uma vez. Mão no joelho contrário, mão no encosto e torce. E retornamos. Voltamos à posição normal, vamos vir um pouquinho mais para frente da nossa cadeira. Vamos trazer os pés mais à frente e a gente só vai relaxar o tronco sobre as pernas. Então tenta abraçar as coxas lá embaixo e segura. 5, 4, 3, 2, 1. Retorna devagarzinho e a gente vai fazer um movimento contrário também como intenção de alongamento. Então pega aqui atrás, Dani, e empurra o peito para cima. Abre o peitoral, olha lá para trás, deixa alongar toda a parte da frente, garganta, tudo. E repetimos mais uma vez. Então descemos, abraçamos os nossos joelhos lá embaixo, alongando a musculatura da lombar, da torácica. Voltamos e vamos fazer ao contrário, pessoal. Empurra o corpo para frente, abrindo o peitoral e abrindo a nossa garganta. E retorna. Então, trabalhamos toda essa parte superior, né? Ficamos ali muito rígidos, então vamos trazer um pouquinho de mobilidade. Olha, esse aqui meu corpo amou, viu? Para essa região. Para dar essa movimentação, né, Nossa, Dani? muito Que a gente bom. fica muito, muito rígido. Outro detalhe, pessoal, que eu gostaria muito de trazer, Dani, é a questão de punhos. Tu sentiu bastante no solo, né? Tu comentou o alongamento. Então, computador, celular, é uma realidade que a gente tem vivido muito Parece hoje em que dia. atrofia, né? Atrofia, exatamente. Então, a gente vai tendo esse enrijecimento, né? Então, vocês podem observar, fica muito tempo com o celular na mão, tira o celular e olha para tua mão, se ela já não está naquela posição de garrinha. Então, o que a gente pode fazer para o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, vamos lá, ajeitamos a postura. Isso é uma coisa muito importante da mobilidade. Não adianta fazer mobilidade torto. Encontra uma postura ereta, sente que teu corpo está no eixo, estende a tua mão direita para frente, mão esquerda vai vir e vai puxar todos os dedos para trás, inclusive o polegar. Então, alonga. Tira a tensão dos ombros, joga ele lá embaixo. Segura 5, 4, 3, 2, traz para baixo. Põe a mão e puxa. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos trocar? Outra mão, traz para trás, cotovelo bem estendido, ó, pessoal. Ombros longe das orelhas. E para baixo também. Segura mais 5, 4, 3, 2, 1. Vamos trazer um pouquinho de rotação para esses punhos. Então, fecha as mãos e rotaciona. Procura rotacionar só os punhos. Olha para eles
e percebe se está indo no máximo dessa amplitude. Inverte, Dani. Faz para o outro sentido. E agora a gente só vai promover um alongamento. A gente une dorso da mão com dorso da mão e força os cotovelos para baixo. Então, só força eles aqui. Vocês vão sentir um alongamento e uma mobilidade desses ossinhos aqui. Parece bobo, pessoal. Para mim parece fácil, porque eu faço todo dia, tá? Pode juntar as mãos, Dani, e a gente faz círculos. Círculos com o punho para um lado, círculos com o punho para o outro. Aí a gente já vai trazendo de volta o movimento das nossas mãos, o movimento dos nossos punhos, que a gente vai perdendo com as horas excessivas de computador e celular. Sensacional, gente. Você que fez aí em casa deve ter sentido aí essa diferença. É. Vamos lá? Seguindo a nossa ideia de trazer movimentos para quem trabalha muito sentado. Vocês podem reparar que essa posição sentada que a gente fica, o nosso quadril ele fica ali imóvel. Então pensa que eu passei horas nessa posição. Quando eu levanto, o que que acontece? A tendência é que eu saia assim. Por quê? Porque eu perco essa capacidade de me estender novamente. Então, a gente traz bastante atenção para essa região aqui, pessoal, de alongamento. Então, eu vou pedir que tu fique em pé, Dani. Pode deixar a cadeira assim de ladinho como a minha está. Fica de frente para mim. Coloca teu pé direito lá em cima. Coloca a tua mão sobre os joelhos e empurra. E volta. Vou pedir que tu vá com o teu pé de trás um pouquinho mais para trás. E a gente empurra de novo. Pode até segurar aqui na lateral. O tornozelo do pé E que volta. tá atrás, fica Ele no fica chão. parado, paradinho, lá atrás. Então, alonga a panturrilha e alonga a parte da frente aqui da perna. E volta. Mais uma vez, empurra. E volta. Vamos trocar a perna para o pessoal ver a perna de trás. Então, posicionei, deixa a perna de trás um pouquinho mais afastada, pontinha do pé apontando para frente, isso é muito importante também. Põe a mãozinha lá no joelho e solta. Promovendo o alongamento da minha panturrilha e do meu músculo do psoas aqui na frente. Tá. E retorna. Então, traz bastante atenção para essa região do quadril. E volta. Mais uma vez só. Empurra, 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 empurra. E retorna. Muito bem. Pode tirar lá. Vamos virar a nossa cadeira de lateral. Isso. Vamos ficar de frente. Dá uma distância, Dani, que tu consiga estender teu braço bem estendidinho. Tá. Cresce o braço contrário para o lado e alonga em direção ao braço de dentro, jogando o quadril lá para o outro lado. E retorna. Alongando, viemos para dentro, joga o quadril lá longe e retorna. Só mais uma vez. Inspira, alonga e retorna. Isso. Vamos trocar de lado para mostrar pro pessoal? Pra gente ficar de frente. Então, mãozinha lá, dando uma distância. Joga o quadril pro lado e o outro braço vem para dentro. E retorna. Inspirando, vai longe, longe, longe. Deixa alongar a lateral do corpo. E retorna. Terceira e última vez. Inspira, vai longe, 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 longe. E retorna. Muito bem. Então, esses são os exercícios para quem fica muito sentado, para trazer um pouco mais de movimentação para essa região do quadril e para essa região da coluna também. Maravilha. E vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá. Qual dessas características você sente aí que está ficando mais complicado com o passar dos anos? Essa foi a pergunta que colocamos nas redes sociais. A alternativa mais votada com 58%, equilíbrio. Equilíbrio vai modificando bastante, né, com o passar do tempo. O nosso equilíbrio, querendo ou não, né, pessoal, a gente vai perdendo essa capacidade do equilíbrio. Um detalhe muito importante do porquê isso acontece. Vocês estão vendo que tanto eu quanto a Dani, nós estamos sem calçado, né? Utilizar calçado de forma excessiva, a gente vai perdendo essa conexão dos pés com o resto do corpo. Nosso pé ele é cheio, o nosso pé ele é cheio de sensores, né? Vamos imaginar assim, vários sensores.
E esses sensores mandam vários estímulos para o nosso cérebro. Então, muito do nosso equilíbrio que a gente está perdendo, além, claro, de força física e tudo mais, é porque a gente vai perdendo esse contato com o solo. Então, vou trazer um teste para você fazer em casa, que a gente vai fazer aqui no estúdio, de como que tá o seu equilíbrio, tá? Então, a gente vai colocar até a cadeira de lado, Tá. para evitar qualquer coisa, e não pode ter apoio, então esse é o grande segredo. Vou fazer de frente aqui. Vamos trabalhar com uma perna primeiro, Dani. Traz o tornozelo, o pé aqui no tornozelo. E fica. 10, 9, 8, 7. Sente o pé. Encontra um ponto fixo para ficar olhando. Isso é muito importante também, pessoal. Se tiver alguma coisa se balançando, olha, ó. Foi um ventinho só, gente. A gente vai tentar agora, Dani, trazer esse pé no joelho. E fica. Eu posso fazer isso lavando uma louça, falando no celular. Eu já tô trabalhando o meu equilíbrio sem exigir muita coisa do meu corpo. E agora a gente vai trazer para o nível 3, Dani. Pega lá no tornozelo e coloca aqui na parte interna da coxa. Vamos tentar de novo. Tenta. Mais William uma Amaral, tentativa. nosso sonoplasta aqui humilhando Isso. a apresentadora. Cresce. Ai, meu Deus, mas o problema é que ele ficar, porque a minha meia, ela tá muito fininha. Isso aí, ó. Tô Ótimo. suando, gente. Suando. Deixa escorregar. Vamos testar a outra perna, porque não adianta uma perna estar equilibrada, a outra não. Ai, será que a outra vai ser pior do que a primeira? Então vamos lá. Segura. Respira. Tranca o abdômen, pessoal. Cuidado para não ficar com a barriga solta. Traz o pé agora no joelho. Enquanto isso eu tô lá, lavando a minha louça, arrumando alguma coisa e treinando esse meu equilíbrio. E o último estágio, Dani, vamos lá. Lá em cima, pressiona o pé contra a coxa. Empurra o pé contra a coxa, empurra o pé contra a coxa. Mantém, 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 mantém. Aí, ó, plena. Já tô dançando. É isso, pessoal. Na verdade, esse pequeno teste pra sentir, né? Nossa, eu tô mais desequilibrada no pé direito. Nossa, eu tô mais desequilibrada no pé esquerdo. E como eu falei, o simples fato de tu lavar uma louça num pé só já vai te ajudar muito nesse equilíbrio, muito mesmo. Que maravilha, gente. São pequenas coisas, né? Pequenas coisinhas que a gente vai tentando identificar no nosso corpo e o Isso. quanto o nosso corpo diz a respeito do nosso envelhecimento, de como que a gente tem lidado com tudo isso, quanto a gente tem investido, é claro, na nossa mobilidade. Na nossa mobilidade, exatamente. Eu acho que conhecer, perceber o seu corpo, ver aonde estão as suas limitações. Nossa, eu não consigo mais sentar de forma confortável. O que eu posso fazer para isso se tornar mais confortável? Não ir se acostumando, né, com essa dificuldade de achar que isso é normal. Não é normal. Estamos, infelizmente, nos encaminhando, é claro, para o final deste programa, desse nosso treino que passamos aqui nessa tarde. Queria que você trouxesse para a gente um pensamento final sobre a importância da gente investir, de fato, na nossa mobilidade. Como você mesma disse no comecinho do programa, questão, gente, de 5, 10 minutos que podem interferir demais na nossa vida, não é? Exatamente. Eu acho que se a gente trouxer esse pensamento de que o movimento não precisa ser sempre ao extremo, né, pessoal? 5, 10 minutos, feitos com constância, feitos todos os dias, é o que vai trazer os benefícios. Não adianta eu fazer um dia, 1 hora e nunca mais fazer. Então, comece pequeno para chegar no grande. Esse é o grande caminho da atividade física. Exatamente. Para você que gostou de conhecer a Grazi, gente, Graziela Furtado, que é especialista em mobilidade também em movimento, vamos deixar à sua disposição o Instagram. Lá ela posta diversos conteúdos, você vai conhecer um pouco mais a respeito dessa profissional sensacional, compartilhou com a gente todo o seu conhecimento, @personalgrazifurtado, dessa forma que está aparecendo aqui na nossa tela. Grazi, muito obrigada, Muito obrigada, pela sua eu, participação Dani, aqui muito com a obrigada. gente. Espero ter ajudado vocês aí de casa a entender um pouquinho mais sobre mobilidade. E olha, queria te chamar aqui para um pensamento no finalzinho do nosso programa para te dizer que a gente não deve estremecer diante das dificuldades, gente. Porque a gente nem sempre vai entender sobre tudo. A diferença está em saber jogar o jogo da vida. Porque no jogo da vida o que importa é a gente estar de pé, com coragem, com
vontade, é claro, de seguir em frente. Então é sobre isso, a gente não precisa saber sobre tudo, e sim ter coragem para seguir adiante. Muito obrigada, viu, pela sua companhia, um excelente final de tarde aí dessa segunda-feira. A gente amanhã volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.